São José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Hoje rezamos pelo terceiro dia de nossa novena especial pelas igrejas. Nessa segunda-feira nós estamos mergulhando já em mais um dia dessa abençoada novena, vivendo junto com a novena de Pentecostes, novena de Maria, Mãe da Igreja. Lembrando que em Pentecostes, Nossa Senhora, estando com os apóstolos, é que presencia toda essa realidade. Por isso, nosso querido Papa Francisco ocasionou esta linda celebração, solenidade, na festa de Nossa Senhora Mater Ecclesiae, Mãe da Igreja. Aliás, quem vai a Roma pode reconhecer essa Mater Ecclesiae justamente ali, né, no lado direito, uma imagem, uma ícone de Nossa Senhora Mãe da Igreja, justamente mostrando, né, como ela sempre mostrou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho da centralidade do Evangelho, o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, hoje, nós rezamos por todos aqueles e aquelas que nos confins do mundo levam a palavra de Deus e mergulham nessa palavra, querendo vivê-la, mas, sobretudo, testemunhá-la, para que todos encontrem a razão do nosso existir, o próprio Deus, a Trindade Santa, em nosso Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. Assim, hoje também a gente lembra dois grandes mártires, Marcelino e Pedro, que são martirizados por ser uma igreja que lutava contra o mal. Olha aí que coisa bonita, e testemunhava Jesus Cristo. Quantas vezes também o nosso comodismo nos impede de afastar o mal, inclusive das nossas vidas, porque eu gosto de uma comparação que o saudoso também Papa Bento XVI fazia, né? Uma casa fechada, uma casa parada, ela mesmo não tendo uma enxurrada de um pecado mortal, ela acumula sujeiras, ela acumula pequenas maldades, porque é próprio da nossa natureza humana. Por isso que a gente tem que invadir com o sacramento da confissão, com a graça, com a bênção, com o trabalho que faz nos caminhar no caminho do bem. Assim, quando de fato a gente, durante a missa, pede de 9 a 13 vezes o perdão dos pecados, a gente lembra que sentir-se salvo por Deus é se sentir pecador, mas sobretudo perdoado. Então, o arrependimento é a matéria-prima no qual a graça de Deus entra em nós. O arrependimento é feito de humildade, de justiça, contrapondo todo o pecado. E o pecado, de fato, é a razão última. Combater o pecado é a razão última da nossa fé, nesse sentido de ser a primeira e a última, porque a igreja deve salvar almas. Portanto, anunciar como Marcelino e Pedro e tantos mártires sem medo, trazer as pessoas ao encontro de Cristo, porque, como a gente sempre ouve por ocasião da Páscoa, aquele testemunho de Tomé, não acreditou. O testemunho daqueles discípulos de Emaús, não acreditaram só no testemunho, tiveram que experimentar o Cristo. Então, somos uma igreja que sai, como Marcelino e Pedro, os mártires de hoje, como São José, como tantos e tantos outros santos, saem para ir até aqueles que estão caídos e trazem cada um deles para se erguerem diante de Cristo, do encontro com Cristo, que nós, como simples servos, proporcionamos. Aliás, a palavra liturgia é isso. Liturgia é serviço. Serviço do quê? Serviço de louvor, serviço de adoração? Sim. Sobretudo, serviço de encontro do povo com o Cristo, no qual, por exemplo, nós, ministros ordenados, somos meros interlocutores, porque Cristo é o verdadeiro interlocutor.
Vamos rezar, trem bom é rezar, senão a prosa adianta e eu ainda tenho mais assunto para falar com vocês certamente na reflexão. Bora lá. Oração inicial. Iniciemos juntos esse momento de graça. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. A igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se ela caminhando no temor do Senhor, e a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em número. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Uma igreja viva, provada e nascida do sangue de Jesus derramado na cruz, que com a água forma esse mistério do nascimento pelo batismo, do alimento pelo sangue e pelo corpo. Uma igreja que, ao se compreender divina, rechaça, diminui a força da mundanidade e até do próprio corpo. Quando nós ouvimos que a igreja gozava de autoridade, a sua autoridade foi construída no martírio. Pensem vocês, se hoje vocês tivessem a oportunidade de estar diante de alguém que por conta da sua fé, você não crendo, mas que visse alguém por conta da sua fé, permitir que um leão o devorasse e assim demonstrava felicidade, não terror, porque morria por causa de algo muito maior. Vocês imaginem uma pessoa sendo assada numa enorme grelha no meio de uma praça, alguém respeitado e conhecido, alguém que de fato gozava dessa proximidade não só dos cristãos, mas de inúmeros outros pagãos, gentios, pessoas que não sabiam aquela motivação. E com alegria zomba dos seus algazes e diz assim: olha, pode virar, eu já estou assado de um lado. O que parece-nos terrível hoje, e o que nos parece uma barbárie, era um testemunho de fé que fazia com que aqueles gentios pagãos se perguntassem: será que este Deus existe mesmo e dá esta força, esta alegria para pessoas que estão sendo devoradas,
As pessoas estão sendo queimadas, assadas vivas. E era este testemunho de contradição que nós chamamos de martírio, que até hoje ainda provoca, em meio às renúncias, a pergunta: mas isso é possível? Sim! É possível morrer por uma causa maior. E a nossa igreja só está hoje aqui por conta de pessoas comuns, inúmeros mártires. Centenas deles que a gente lembra sem ter os seus nomes. Milhares, milhões talvez, que foram martirizados em nome da sua fé. Talvez esse recado para a igreja de hoje seja: eu não derramo uma gota de sangue por causa deste mistério. Será que eu verdadeiramente conheço o mistério que está detrás da igreja? Mesmo porque a igreja não é Deus, né? Embora alguns irmãos meus façam a igreja quase uma deusa para ser idolatrada. A igreja não é. A igreja nos tem levado ao caminho, à verdade e à vida pela palavra, pela tradição e pelo magistério. É por causa de Cristo que a igreja aqui está. E será que esta é a mesma causa que nos torna a igreja hoje? Ou será que somos pessoas que se dizem igreja, mas estão acomodadas e que diante de qualquer perseguição ou diante de qualquer martírio, mesmo por menor que seja, de uma calúnia, por exemplo, são fracas, e estão debilitadas na fé e não conseguiriam deixar esta fé como herança. Nós só estamos aqui por causa do sangue de Cristo, sem dúvida nenhuma, do seu sacrifício, mas também daqueles que, unindo o seu sangue a Cristo, também fizeram do martírio um sinal de força, de virtudes, de renúncia. Está aqui, um homem que renunciou ao seu próprio amor e os sonhos de uma vida para cuidar dos sonhos de Deus. Será que nós somos uma igreja da renúncia? Ou somos uma igreja do religiosismo e de uma participação descompromissada? Será que essa é a igreja de Cristo? Eu pergunto mais: quantos séculos a igreja que nós alimentamos com o nosso testemunho, com o nosso martírio, poderá sobreviver? Vamos rezar a São José, que é o grande protetor da igreja. Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter do céu
a eterna bem-aventurança. Amém. Bênção do dia. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Hoje, amados filhos e filhas de São José, neste abençoado ciclo novenário especial, nos aproximando de Pentecostes, queremos rezar pela Igreja, o Papa, os bispos, os nossos padres, os religiosos e religiosas, missionários e missionárias e todos os leigos engajados. Por cada pequena ou grande comunidade, por cada trabalho pastoral, que o bom Deus, pela intercessão de São José, possa derramar misericórdia e renovada esperança, buscando neste dia vossa constante proteção, ó bom Senhor sacramentado. Nós pedimos o auxílio do seu Pai adotivo, nosso Paizinho no céu, São José, rezando por todas as causas que nos são importantes e urgentes, mas de modo especial pela Santa Igreja. Rezemos juntos. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e depois de ter implorado o auxílio à vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também a vossa intercessão por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente suplicamos que lanceis um olhar bondoso sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora, salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus da cilada dos seus inimigos e de toda adversidade, e enviai sobre ela a graça do teu Espírito Santo. Amparai a cada um de nós com vosso constante cuidado e proteção. Agora também, diante desta água, queremos abençoá-la, trazendo para as nossas casas este sinal do nosso batismo. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o vosso perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorre sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós
com o coração puro e evitar todo perigo do corpo e da alma. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roguemos também ao grande protetor da Igreja, nosso querido e amado Arcanjo São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Unidos a Cristo, nós estamos aqui neste dia em que a gente encerra mais um dia abençoado desse ciclo novenário especial, intercedendo pela Igreja, pedindo a ação do Espírito Santo em Pentecostes e também a graça sobrenatural que Maria nos dá com a sua intercessão. São José, patrono da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, a sua mãe. Assim, você pode nos ajudar nessa missão, ligando agora, 0800 54 55 900, fazendo o seu algo a mais pela evangelização no Brasil e por essa linda devoção a São José, pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo, esposo amado da Imaculada, o seu protetor e protetor de toda a Igreja. 0800 54 55 900. E se você usa o WhatsApp, fica ainda muito mais fácil. 11 9 1300 9065. 11 9 1300 9065. Vamos pedir a bênção de Deus e eu te espero amanhã nessa alegria de podermos nestes dias rezar pela Igreja que somos nós. Que Cristo nos torne a Igreja pela sua morte e nos torne eternos. Até o dia da nossa Páscoa a gente vai se preparar na Páscoa de Cristo para viver a sua ressurreição na nossa vida. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão da Virgem Mãe da Igreja e de São José, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã, hein? Vamos lá. E ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós.